Glorificar o Senhor pela vida, pelo dom da vida. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Romanos, no capítulo 7, no versículo 24. Eu sempre passo do horário, hoje eu não vou passar, pastor Marcelano, prometo. Que a gente teve uma reunião de projeto, né? Aí a gente, gostei da configuração, gostei. E o pastor Marcelano falou, ó, só vamos nos ligar no horário do culto, que o povo tem casa para ir, acorda cedo. Você geralmente é o que fala mais aí, que me deu uma chamada no restaurante, comendo uma picanha. Aí eu vou fazer direitinho aqui, seguindo cartilha. O pastor Marcelano é muito experiente, é um homem que eu respeito e admiro, e a gente vai aprendendo com quem sabe mais do que a gente. Romanos capítulo 7, versículo 24, amém? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Deus, aqui está a tua palavra, continua falando aos nossos corações, como já tem falado através dos louvores, através da ministração da campanha, através da ministração da oferta, através da ministração, Senhor, de tudo que foi cantado, falado, testemunhos. Continua falando, Senhor, nosso coração nessa noite, porque a glória é tua, a honra é tua, o louvor é teu, tudo que existe é para o teu louvor. Nós estamos aqui para isso. E a nossa oração é que cada pessoa que entrou aqui, que for cativa a sua palavra, volte para a sua casa melhor do que chegou aqui. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Bom, eu resolvi ler esse texto porque eu quero falar com vocês sobre traumas que nos acompanham ao longo da nossa vida. Todos nós temos um histórico. O ser humano, ele é formado, e desde que ele nasce, gera-se um histórico. Eu vou confessar para vocês que eu tenho algo que eu preciso ainda ser curado. Nesse momento está fora do meu controle, mas eu tenho lutado por isso. Eu não tive o privilégio, os meus pais vieram de Salvador, do sertão da Bahia, e eu não tive o privilégio que muitos de vocês têm aqui. Eu não conheci nem os meus avós maternos, nem os meus avós paternos. Eu não conheci nenhum tio meu, e olha que o meu pai tem 7 irmãos, e minha mãe tem 5 irmãos. Eu não conheci nenhum deles. Eu não tenho nenhuma fotografia de nenhum dos meus parentes, por parte de pai e por parte de mãe. O que eu conheço da minha geração são as pessoas que vieram a partir de mim, os filhos dos meus irmãos. Conheço os parentes das esposas e dos maridos das minhas irmãs, e tenho hoje os meus sobrinhos, e tenho até sobrinho neto já. Mas uma coisa que eu confesso para vocês que me entristece muito é não conhecer as minhas raízes, porque um homem que não conhece as suas raízes, com certeza lhe falta algo, até porque nossas raízes explicam muito do nosso comportamento, nossas raízes explicam muito das nossas escolhas. E as notícias que eu tenho da minha família do passado não são notícias boas. Minha mãe, ela conta alguns detalhes da vida, da infância dela, e a infância da minha mãe foi fugindo de roça em roça, porque a minha avó, por parte de mãe, se envolveu com vários homens, e minha mãe sempre foi uma mulher muito bonita, e a maioria dos homens que a minha avó se envolveram tentaram abusar da minha mãe. O meu pai, o que ele conta dos irmãos deles é que todos eles eram bêbados. Provavelmente a maioria deles já devem ter morrido. Todos eles eram bêbados, viviam na roça. A maioria deles eram polígamos, tinham várias famílias. E meu pai fugiu da roça porque foi ameaçado de morte por um dos seus irmãos, que era um assassino profissional. Quando eu
penso nessas coisas, me dá tristeza no coração, porque provavelmente eu já preguei tanto no Brasil, eu já fui tanto à Bahia, e pode ser que eu tenha passado por algum parente meu, pode ser que eu tenha convivido numa igreja com alguém que tem o meu sangue, mas por causa da falta de documentação, e pasmem vocês, eu logicamente que eu tenho cultura, eu fui procurar os meios de comunicação para encontrar, mas pasmem vocês, minha mãe não tem certidão de nascimento, meu pai não tem certidão de nascimento. Já tiveram, mas como fugiram, deixaram sua documentação para trás. Eu tenho um sobrenome Menezes e Silva. Silva no Brasil é igual manga. Eu falar que eu sou um Silva, o máximo é que as pessoas se lembram daquele funk que o cara gravou. Era só mais um Silva que a estrela. Aí ó, um Silva. Menezes, eu sei que tem bastante, que veio de uma colônia portuguesa. A origem dos Menezes está em Portugal. O Brasil foi colonizado por quem? Então eu dizer que me chamo Menezes, me ajuda em quê? Eu não tenho um cartório. Eu já pensei, e como eu tenho até um contato com a produção deles, eu já tive vontade de no Ratinho fazer aqueles negócios, achar a minha família no Geraldo. Só que vai acontecer o seguinte, eu vou chegar e vou falar assim, eu sou filho do Manuel e da Francisca Menezes, e eu queria conhecer os meus parentes que viviam na roça. Onde? Não sei. Em qual cidade? Não sei. Que meu pai e minha mãe eram igual um cigano. Então eu tenho pensado muito no meu passado. E aí o que Deus colocou no meu coração? Meu filho, você precisa entender que você precisa deixar de carregar esse trauma do teu passado e viver um bom presente e escrever um futuro para tua filha. Porque se você for parar para ficar pensando no teu passado, você nunca vai ser pleno. E vou falar uma coisa para você, esse é um culto de vitória, mas Deus tem colocado umas coisas no meu coração que eu falo depois, meu Deus, por que eu fui pregar isso num culto de vitória? Mas Deus falou, tem que pregar, o culto é assim. E eu vou falar uma coisa para você, o que Deus ministrou no meu coração hoje, é que talvez você precise tirar esse morto que está nas tuas costas. Explico por quê. O texto que eu li, o apóstolo está dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Evidentemente, ele está falando de problemas de consciência, ele está falando de traições, ele está falando de pecados que ele cometeu, ele está falando de coisas que ele falou e não deveria ter falado, ele está falando de lugares que ele foi e ele não deveria ter ido. Ele tem um arrependimento porque ele foi um responsável pelo assassinato de muita gente. E ele pergunta a Deus num dos seus arroubos, e eu admiro muito a honestidade do apóstolo, porque em alguns momentos ele chega e fala, olha, um homem que tem 9 dons espirituais, fala, quem me livrará? Porque eu não consigo. Pode ser que ele escreveu isso numa noite que ele acorda com insônia, lembrando dos crentes que ele impiedosamente matou. E sabe o que eu descobri, gente? Eu descobri que o passado, às vezes, é um inimigo cruel e atroz, que faz a gente perder tanto tempo que a gente não avança mais, porque estamos presos a ele. O apóstolo pergunta isso, e é a pergunta que fica para mim e para você: quem nos livrará? Ele é um estudioso, evidentemente ele está fazendo uma análise aqui só para te deixar antenado. Ele estava no tempo da Roma antiga, e Roma, nesse tempo, ela tinha um costume.
Quando alguém assassinava alguém, uma das sentenças, se não fosse a morte, era de carregar o morto nas costas. Você assassinou alguém, punição, você vai carregar esse camarada nas costas, até esse corpo estar em estado de putrefação, e todo mundo vai saber que você é um assassino, porque você está carregando ali o resultado da tua má escolha. Esse costume não foi gerado pelos romanos, esse costume foi gerado pelos etruscos, uma nação poderosíssima, que tinha o hábito de pegar os inimigos, e os etruscos se consideravam divindades, senhores da guerra, e eles achavam que eles eram os deuses da guerra. Então o que eles faziam? Quando eles enfrentavam um exército inimigo e atacavam uma cidade, e eles na maioria das vezes venciam, porque foi um dos exércitos mais poderosos que existem na história, os etruscos, até porque os etruscos não eram uma nação só, é um somatório, um aglomerado de povos que viveram na península itálica, na região ali do sul do rio Arno, ao norte do Tibre. Eu anotei isso aqui, porque o pastor Paulo está aqui, eu não poderia falar isso aqui sem anotar, porque eu não sou louco. Que vai que eu esqueço, em vez de falar tigre, falo leão. Então eu anotei isso aqui para nortear vocês. E Roma adquiriu esse costume. Matou? Ok, ou você vai ser morto, ou se a gente entender que você não deva ser morto, você vai ter que assumir para todo mundo que você é um assassino. Então pensa você aqui em Jardim Primavera, Saracuruna, carregando uma pessoa morta nas suas costas como se fosse uma mochila. Aí todo mundo dizendo: lá vai um assassino, matou o camarada, tem que carregar. Só que tem um detalhe, a gente sabe que a próxima coisa que acontece quando alguém que morre é entrar em estado de decomposição. E se entra em estado de decomposição, começa a feder. Aí eu fiz uma aplicação para a minha vida, comecei a dar uma olhada para as minhas costas espirituais e perguntar a Deus: Senhor, o que está fedendo ainda aqui em mim, que precisa sair? O que está fazendo ainda o Malbec? Eu gosto de usar Malbec, que me desculpe os que gostam de Ferrari. CK 212, bom, não é? Mas não sei, eu gosto do Malbec. Malbec deu certo comigo, é tanto que eu já usei uns perfumes caros que eu ganhei de presente, que a gente acaba ganhando muito presente no lugar que a gente vai. Eu já usei uns perfumes que eu não sei o que acontece, não adere na minha pele. Espírito de pobre, o Malbec fica. Às vezes passa 2 dias, nem passei, alguém: Malbec, nossa, cheiroso, fica bem tudo. Eu não sei o que acontece, fica Malbec. Eu comecei a perguntar a Deus: Senhor, tem alguma coisa na minha vida que está fedendo ainda? Tem alguma coisa no meu comportamento ainda que faz com que as pessoas olhem para mim e remetam ao meu passado? Aí Deus falou: tem, e precisa ter, alguns precisa ter. Pastor falou aqui, quando o pastor Márcio Solano falou, e para vocês verem como é que o culto é direcionado por Deus, o pastor Márcio Solano falou sobre lembrança, o pastor Paulo estava lendo sobre lembrança, e eu estou pregando aqui sobre lembrança, e nós não combinamos isso. Significa que Deus quer nos lembrar de alguma coisa, e quer fazer a gente se esquecer de alguma coisa. Primeira coisa que eu quero dizer para você já: nunca se esqueça de que Deus é fiel e que Ele cuida de você e vai continuar cuidando de você. Agora, algumas coisas você precisa esquecer, algumas você precisa se lembrar. Eu comecei a pedir a Deus: falei, o que tem no meu passado que faz com que me atrase? Aí Deus falou comigo assim: você tem uma coisa no teu passado que você pode escolher te atrasar ou te ajudar. Eu tenho um histórico de pecado, já me separei da minha mulher por causa de adultério, já perdi minha família, graças a Deus recuperei a mesma família.
E vou falar, eu tiro onda, porque pegar outra é fácil, quero ver pegar a mesma. Correr atrás da mesma, lutar 2 anos. E ela, não quero. Eu falo, mas eu quero. E Deus quer. Não quero. Eu falei, Senhor, o que eu não posso esquecer? Deus falou, onde você caiu. A Bíblia diz, lembra-te onde caíste. E volta. Volta para quê? Consertar, tapar o buraco. Porque o que tem gente aí caindo, se levantando, indo embora e deixando o buraco lá, não está no gibi. A gente tem que ser homem e tem que ser mulher o bastante para dar uma olhadinha no nosso passado e dizer assim, até aqui eu não posso chegar, aqui está na mão de Deus. Senhor, está na mão de Deus. Eu acabei de dar um exemplo para vocês. Eu não tenho como acessar os meus tios, a não ser por uma vontade soberana de Deus. Agora eu posso acessar os meus sobrinhos. Eu posso não ter tido bons tios, mas eu posso ser um bom tio. Os meus avós podem não ter sido boas referências para os meus pais, mas eu posso ser boas referências para os meus filhos e netos, se Deus me permitir tê-los. Eu posso voltar no passado. A tua família pode ter um histórico de bebedice, de gente que sempre foi bêbado, viciado. Pode você voltar lá e parar em você, e a partir de você ter uma história de libertação, de sucesso e de vitória. Pode. Agora, qual é o passado que nós temos que abandonar? O que nos atrasa. Pega uma mochila de pedra e começa a carregar, de 5 quilos. Anda 500 metros, pesa 5 quilos. Anda 1 quilômetro. Anda 10 quilômetros, você vai ver que você vai estar com uma mochila que pesa 50 quilos. Porque a gravidade puxa para baixo. Você já notou que tem gente que é especialista em desculpas por causa do passado? Vou falar uma coisa para você. Para de eliminar a culpa do passado pela tua vida, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus fez tudo novo. Quando você aceita Jesus, tudo novo se fez. Tem gente que é especialista em carregar nas costas. Para começo de conversa, eu quero dizer para você que não tem ninguém aqui que não tem um passado negro. Não tem ninguém aqui que não tenha um passado negro. Pastor, eu tenho sim. Eu nunca roubei, nunca matei, nunca prostituí. Ah, é? Mas tu já acordou de madrugada e bebeu uma lata inteira de leite condensado? Tu já foi na caixa de bombom que era para dividir irmãmente, pegou o crocante, o de coco e o serenato de amor? Oi? O de banana que só tem um, muito bem lembrado. Tu já fez isso? Tu já avançou o sinal vermelho, quem dirige aqui, alguma vez? Se é um pecado que, se depender de salvação, eu estou no inferno. Porque no Rio de Janeiro, tu parar em sinal 11 horas da noite, depois de 10 horas da noite, tu é louco. Em alguns lugares, 10 horas da manhã, tu é louco. Quem aqui não já falou mal dos outros? Não precisa responder. Pode ser que você esteja falando mal de mim agora. Quem aqui já não teve vontade de esganar a esposa? Eu estou brigado com a minha. Estou falando, não, tá coisa louca, né? Mas eu estou brigado sem bater, porque me interessa ficar bem com ela. Porque se não ficar bem com ela, eu não pego depois. Mas estou chateado com ela. Falei com ela hoje, antes de sair. Falei, ó, eu te perdoei, mas estou chateado, tá? Estou indo pregar, então a gente tem que acertar isso aqui. Pô, estou ensaiando o louvor lá do pastor Cláudio lá. Vocês estiveram lá, numa coisa lá, eu ensaio a turma lá. E eu separei ela para ensaiar o vocal. Passei quase umas 3 horas lá montando arranjo lá de música com música. Chegou lá na frente todo mundo, ela falou, gostei não, acho que foi uma bagunça. Gente, a vontade que eu tive foi no altar do Cláudio Duarte cometer um homicídio doloso. Falei, gente, eu passei 4 anos estudando música, montando arranjo. A minha mulher chega com a maior cara de pau na frente de mais de 20 pessoas e fala, não gostei, isso está uma bagunça.
2h30 depois que eu estou lá escrevendo, falando, faz assim, volta e tal. Gente, eu fiquei com tanto ódio que eu fiquei mudo. Veio um espírito mudo sobre mim. Eu fiquei olhando para ela assim, ó, e todo mundo olhando para mim assim. Todo mundo sabe que eu sou temperamental. Todo mundo ficou olhando para mim assim. Eu fiquei calado assim, olhando assim. Aí eu fiquei me lembrando daquele filme Pânico. Falei pensando assim, ela é esquartejada, é cortada aqui. Não, só a língua, puxando só a língua, cortando a língua, deixando aqui, falando assim, olha que acontece com quem fala que eu estou fazendo bagunça. Quem de nós já não teve um pensamento mau? Só que é o que a Bíblia diz, lá em Tiago: Deus a ninguém tenta, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, sua inclinação, que está aqui. Nossa inclinação está aqui. É lógico que eu estou exagerando, dizendo que eu tive vontade de esquartejá-la, lógico, mas que eu fiquei com ódio, fiquei. Aí sabe o que eu fiz? Eu estava preparando essa mensagem, eu falei, eu não vou levar esse morto nas minhas costas. O que Satanás quer que eu faça o seguinte, que eu fale aqui: olha só, cala a tua boca, que você não lê música, você não entende nada de arranjo, quem manda nisso aqui sou eu. Eu podia aproveitar, mas sabe o que eu fiz? Eu resolvi não pegar essa mochila e colocar nos meus ombros, porque todos nós temos algum momento da nossa vida que já fizemos ou vamos ter vontade de fazer alguma coisa que Satanás vai querer nos exibir como assassino de alguma coisa. Todos nós. Só que o problema de quem coloca um morto nas costas, pode ser um passado, pode ser uma coisa assim, colei na escola. Tem gente que... Quem nunca colou na escola aqui, levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Nunca colou, tá? Nunca deu uma olhadinha assim, ó. Nunca. Levanta a mão de novo. Vai lá, levanta a mão. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, esse foi porque não conseguiu. E os 5 que falaram, eu não tenho certeza se é verdade. Tô brincando. O mesmo dele, a dificuldade de ser apanhado, né? O medo de ser apanhado. Não era o caráter, era o medo de ser apanhado. O grande problema, queridos, é que Deus não quer que a gente carregue aquilo que Jesus já nos libertou. Existem coisas que a gente faz que a gente se envergonha. Só que é o seguinte: não adianta viver do passado, que você não pode mudar mais. O que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo? Aquilo que a gente pode mexer e consertar, a gente pode. Por exemplo, se você tem uma rusga, um problema com alguém que você até hoje não pediu perdão, e geograficamente você está perto, você tem condição de entrar no Facebook e achar, não perca a oportunidade, não, peça perdão, porque senão nem a tua oferta que tu está dando aqui, Deus está aceitando. Tem gente que fala, perdoo, mas não anda comigo não. Perdoa, eu perdoo, mas não esqueço. Claro que perdão não é amnésia, mas o perdão genuíno liberta quem perdoou, porque quem não perdoa que é escravo. Tem gente que está carregando um morto aqui nas costas. E o que acontece, e é isso que é muito grave, o que acontecia com esse costume das pessoas que carregavam o morto nas costas? Quem aqui já teve alguém que ficou doente na cama há muito tempo, sabe? Meu pai passou por isso. Chegou dado momento que gerou escaras nas costas, de tanto que ele ficava deitado, geraram escaras. O corpo vai se acoplando ao tecido da cama, porque a respiração dos poros é comprometida, e a pessoa vai ficando com escaras. Por isso os enfermeiros têm que trocar de posição e tudo. Mas chega uma hora, meu pai morreu num câncer violento, e chegou uma hora que, gente, dava dó. Tu imagine só,
quando um corpo entra em estado de putrefação, de dentro para fora, os micro-organismos que estavam dentro do corpo, depois que o sangue é coagulado e o corpo começa a apodrecer, começam a surgir vermes. Uma pessoa que é enterrada, 3 dias depois os vermes já brotam. O próprio corpo gera os vermes, e os vermes começam a se alimentar do corpo. Imagine uma pessoa carregando nas costas alguém que está em estado de putrefação. Era só uma questão de tempo que dos vermes que estavam no morto começarem a ter contato com quem estava vivo. Sabe do que eu estou falando aqui? Estou falando do perdão que você não liberou, que está gerando vermes, e você não percebe, mas você está morrendo, porque aquilo que era para alimentar, se alimentar do mal, está se alimentando de você. Sabe por que tem gente que nunca tem vitória na vida? Porque carrega eternamente um morto nas costas. E o pior de tudo, que são pessoas que têm prazer de exibir suas chagas. Já brinquei aqui, tem gente que tem prazer de exibir. Tem pregadores que me deixam assustado. Pastor Paulo César foi itinerante. Tem pregadores que têm o prazer de ser uma história. Eu não sou um pregador, eu sou uma história. Eu matei 300, eu mutilava, eu fui drogado, eu fui o maior chefe. Aí ele passa 1 hora falando isso, depois ele passa 5 minutos dizendo: aí Jesus me libertou. Sabe o que tu pensa? Pô, a vida desse cara era mais legal quando ele matava. A vida dele era mais emocionante antes de Jesus ter libertado ele. Porque ele falou com tanta alegria que a boca dele salivava. Outro dia eu ouvi um pregador falando: irmãos, teve uma vez que eu prendi um camarada na árvore e eu fui cortando ele durante 3 dias, sem deixar ele morrer, contando no altar. E ele falou: até que quando cheguei, vi que no 3º dia, que faltava pouco para ele morrer, eu peguei aqui da base, com a faca bem afiada, eu peguei aqui na base do estômago dele, e eu fui cortando ele assim, até chegar na garganta, e minha boca salivava. Que prazer que isso me dava. A pergunta que eu me fiz foi assim: esse irmão quer curar a igreja, ou foi Satanás que mandou esse camarada ensinar como é que se faz os outros sofrer? Ou foi Satanás que mandou esse camarada aqui dar estratégia para esse camarada, para saber como é que se faz? Querido, para de carregar esse morto nas costas. Para de falar com orgulho. Você está pensando que eu fico falando com orgulho das bobagens que eu fiz? Não, muito pelo contrário. Todas as vezes que você me vir aqui nesse altar, que Deus me permitir estar aqui, que eu falar de bobagens, pode ter certeza que eu estou querendo te nortear, porque eu aprendi que eu não preciso cair de um prédio para saber que se morre, se cair. Eu estou falando para você não ter o mesmo resultado que eu tive. É para você renovar a tua mente, para você dizer: eu já sei o que acontece quando se erra. Mas tem gente que tem prazer de carregar. Outro dia um camarada chegou para mim no final do culto e falou assim: pastor, vou falar uma coisa para o senhor. Gostei muito da mensagem, lá na Monte Oreb. Gostei muito da mensagem que o senhor pregou. Falei: amém. Ele falou: e vou falar uma coisa para o senhor. O senhor pregou sobre complexidade da graça, a maravilhosa complexidade da graça. Aquela vez, pastor Márcio falando, que eu levei aquela caixa de ovos. O senhor lembra que eu levei uns ovos? Ele falou: porque eu vou falar uma coisa para o senhor, pastor. Eu fui abusado sexualmente, e o camarada é meu vizinho até hoje, e não tem um dia que eu não acorde
que eu não tenha vontade de matar ele. Não tem um dia. Estou aqui na igreja, trabalho, mas não tem um dia. Eu falei, então você precisa matar ele. Urgente. Falou, que isso, pastor? Eu falei, matar ele aqui. Como eu consigo isso, pastor? Eu vejo ele todo dia. Como é que eu consigo? Falei, bom, uma boa coisa você já conseguiu, porque você falou que todo dia tem vontade de matar e até hoje você não matou. Você já está no lucro. O problema é que você não o mata e você está morrendo por causa dele. Você está sendo abusado todos os dias. Todos os dias você é abusado pela mesma pessoa. Falei, então o que eu faço? Falei, duas coisas. Uma das duas. Você crê que Deus tem poder para controlar o universo? Falou, creio. Você crê que existe noite e dia porque Deus mantém o controle do universo? Creio. Por que Deus não pode curar você desse trauma? Peça a Deus para te curar. Segundo lugar, se não dá, mude de lugar. Porque tem vezes que a gente tem que sair, ou por aqui, ou fisicamente. Não tem para onde correr. Ou você está pensando que eu não tive vontade de escrever um livro? Porque eu ouvi coisas de pessoas que estão nos altares, que cantam a meu respeito. Eu tenho gravações que no ato profético da pastora Tânia do Silk, do Seminário Intensivo de Libertação e Cura, eu deletei. Eu tenho áudios de WhatsApp, de conversa de pessoas a meu respeito, que se eu não colocasse nos pés de Jesus, se eu não colocasse diante de Deus, eu desviaria. Gente que me deu sentença de morte, gente que me deu sentença de desgraça, gente que me deu sentença de pobreza, gente que profetizou, vai passar fome, gente que teve coragem de dizer, nunca mais se levanta. Eu tinha duas opções: ou eu ficava carregando esse morto nas minhas costas, ou eu chegava diante do Senhor e colocava: Senhor, está aqui, eu não quero mais carregar isso nas minhas costas. Querido, você precisa de vitória na tua vida, não precisa? Vou falar uma coisa para você: para a gente vencer, a gente tem que estar forte, porque só vencem quem batalha, quem luta. Não existe campeão de nada. Para você ser campeão, você tem que ser campeão de alguma coisa. Você tem que vencer alguma coisa. Para alguns aqui o morto é o pecado. Para alguns aqui o morto é uma má lembrança. Para alguns aqui o morto está nas costas, é uma traição. Para muitos aqui o morto é um abuso sofrido. Para muitos aqui o morto é um pai violento, uma mãe violenta. Para muitos aqui é um pastor que errou, que caiu e que deixou de ser tua referência. Para alguns aqui o morto é alguém que você vai voltar para casa e vai encontrar lá com a mesma ironia de sempre, com as mesmas palavras de sempre, com o mesmo deboche de sempre. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é que nós somos provados daquilo que nós pregamos. Sabe o que aconteceu terça-feira, quarta-feira passada na minha casa? Minha mãe fez 77 anos de idade. Eu vou dizer para você isso agora, é uma coisa de cunho particular, mas eu vou dizer para você, só para você entender que ninguém pode levar ninguém num caminho que nunca foi.
Todas as vezes que eu vou pregar alguma coisa, que eu vou preparar uma mensagem, Deus dá um jeito de me provar naquilo que eu vou pregar. Porque eu acredito que a mensagem que tem efeito é aquela que você não prega, é aquela que você vive. Por isso que a Bíblia diz: imite a fé dos pastores, crede nos seus profetas, em Deus e nos profetas, e prosperareis. Não tem um profeta que não tem um histórico de trauma. Vá perguntar ao pastor dessa igreja aqui o que ele já passou ao longo desses anos de ministério. Nós não estamos aqui brincando de evangelho. Quarta-feira passada minha mãe fez 77 anos de idade. Minha mãe nunca quis festa. A gente sempre fez bolinho surpresa. Minha mãe nunca quis fazer festa. Talvez pela cultura da minha mãe, que fomos criados com tanta dificuldade. Minha mãe acha bobagem bolo. Os filhos que agora sempre se cotizam e a gente arma uma surpresinha para ela e tal, nos horários que ela não quer. Mas eu, mãe, essa mulher, não quero nada. Gente, esse ano, minha mãe falou assim: esse ano eu estou com vontade de fazer uma coisa. Eu estou tão feliz com a minha família. Deus tem abençoado tanto a nossa família, restaurou seu casamento. Estou dirigindo um círculo de oração na minha igreja. Deus tem feito tantas coisas lá e tal. Estou completando 77 anos de idade. Não é todo dia que se completa 77 anos de idade. Eu queria, meu filho, fazer uma festinha lá em casa. Aí ela falou: já conversei com Osana, ela já vai preparar um salpicão, vai preparar um estrogonofe e tal. O Joel, que é o irmão mais velho, vai entrar com bolo. O que você pode entrar? Eu falei: eu posso entrar com salgados, refrigerante, gelo, tá bom? Tá. Para quantas pessoas? Aí minha mãe fez uma conta lá, e aí eu fiquei mesmo, falei: gente, realmente minha mãe quer festejar. Minha mãe falou: ó, contando a família, eu botei aqui na minha lista de amigos mais umas 35 ou 40 pessoas. Então, foi para umas 150 pessoas. Mas eu quero fazer aqui na minha casa. A gente falou: gente, que pela primeira vez minha mãe quer fazer uma festa. Minha mãe foi e tal. Nós organizamos tudo, chegamos lá. E foi chegando os irmãos da igreja, os filhos todos reunidos e tal. E aí a gente lembrou que esqueceu de contratar garçom. Aí nós mesmos que somos irmãos, então vamos fazer o seguinte: Marquinhos, tu serve refrigerante, eu sirvo salgado e tal. E começamos lá, e aquela alegria, botamos uma música, gente no quintal. E eu olhei para minha mãe, a minha mãe numa alegria. Falei: gente, que coisa boa. Aí minha mãe chamou o pastor dela. O pastor dela veio. E chegou momentos antes de partir o bolo, o pastor falou: vamos fazer uma oração. Eu tinha servido todo mundo, e eu estava, desde o momento que eu cheguei lá, com vontade de fazer o número 1. Desde que eu cheguei, mas eu estava lá para lá, correndo para lá e para cá, correndo para cá. Eu não ouvi quando o pastor chamou. Entrei no banheiro rapidinho para fazer o número 1 lá. Aí eu ouvi na porta quando meu irmão bateu, meu irmão mais novo, Paulinho, bateu. Falou: Marquinhos, só estão te esperando para orar. Falei: já estou indo. Lavei a mão e fui. Quando chego na sala, minha mãe está com a cara de cemitério. Está todo mundo de cabeça baixa. O pastor fala assim: então nós vamos orar e já estamos nos retirando. A gente só estava te esperando, pastor. Mas a gente já vai orar já, e a gente já vai se retirar. Só vamos fazer uma oração, retirar. Estou vendo o bolo. Quando eu olho para minha mãe, a lágrima está descendo. Falei: o que aconteceu? O pastor orou, falou: Deus abençoe. Foi saindo o pastor com a comitiva toda das amigas da minha mãe, que era da igreja. Ficou só a família. Eu falei: o que aconteceu, gente? Eles falaram: Joel, o primogênito, meu irmão mais velho, quando o pastor falou que ia orar, aí ele perguntou: cadê o pastor Marquinhos? Que ele também é pastor. Eu queria que ele estivesse aqui presente. Seu irmão mais velho, primogênito, surtou. Começou a chamar todos vocês, todos que estão aqui, de idólatras. Começou a gritar que nem um louco, dizendo: estão esperando o famosinho, né? Ninguém ora sem o famoso chegar. Isso é idolatria. Vocês vão tudo para o inferno. E falou os maiores palavrões.
pensa em como eu me senti vendo minha mãe falando assim: precisa partir bolo não. Nesse momento que eu queria que Deus me levasse. Aí entra esse meu irmão, que é maior do que eu. Entra esse meu irmão e diz: eu sou homem para falar o que eu falei, assumo o que eu falei, e quem não quiser parte para dentro. Vou avisar uma coisa para vocês que pouca gente sabe aqui. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Eu já fui do pelotão de operações especiais do exército. Eu parto meu irmão no meio em 30 segundos. Sabe qual a vontade que eu tive? Tu tem noção da vontade que eu tive quando meu irmão entrou e falou essas coisas? Minha mãe falando que queria morrer, o homem entrando e dizendo que faria, e quem quisesse, fosse homem, partisse para cima. Para quem que ele estava falando? Sabe por quê? Satanás não queria que eu estivesse aqui nessa terça pregando. Satanás não queria que eu estivesse aqui abençoando a tua vida. Mas sabe o que eu fiz? Baixei minha cabeça. Porque a Bíblia diz que até o tolo parece sábio quando se cala. Baixei minha cabeça e falei: mãe, vamos partir o bolo. Vamos orar. Aí ele continuou: ah, ninguém fala nada agora. Aí a filha dele de 15 anos: meu pai tem os seus motivos para falar isso aqui. Vocês sempre privilegiaram o Marquinho. Sempre foi o xodozinho, porque ele aparece na televisão, porque ele tem um canal de vídeo. Sempre privilegiaram. Aí a minha vontade agora já era de matar. Aumentou. Aí veio a namorada dele, porque ele é separado, está morando com a mulher. Falou: ó, não tem nada a ver com isso não. Mas que o Joel tem as suas razões para falar isso, ele tem. A minha vontade era de matar. Três. Mas sabe o que eu fiz? Eu falei: eu tenho direito, todo o direito de pegar essa mochila que Satanás está querendo colocar nas minhas costas agora. Eu tenho toda a possibilidade, e toda a minha família vai me dar razão, de voar no meu irmão ou de falar: some daqui da minha frente agora, que até matar você eu posso, que eu tenho porte de arma. Some da minha frente agora, sai daqui e não bota mais os pés, porque até a casa que a minha mãe mora é minha. Satanás ao longo da tua vida, sabe por que eu estou te falando isso, querido? Porque Satanás ao longo da tua vida vai querer colocar pedras, mochilas, mortos nas tuas costas para carregar. Porque você pode ter certeza de uma coisa: se eu tivesse aberto os olhos para Satanás e fizesse o que Satanás queria que eu fizesse naquela hora, nesse momento eu não estaria aqui. Eu estaria envergonhado, estaria provavelmente disciplinado, porque não tem coisa pior do que um pastor estar se atracando com o irmão, fazendo escândalo para a vizinhança, fazendo Satanás ridicularizar o evangelho, provocando uma dor interminável na minha mãe em duas instâncias, porque em uma instância ela já estava dolorida. Mas sabe o que eu fiz? Eu consegui, e não foi fácil, mas eu consegui envergonhar Satanás e glorificar o nome do Senhor, porque eu fiquei calado, abençoei a minha casa, teve paz na minha casa, e eu continuo calado. Vai chegar uma hora da tua vida, se não chegou, se você não estiver passando, você vai passar. Só que eu tenho uma boa notícia para você. O texto que eu escolhi para finalizar, e eu estou finalizando agora porque eu tenho mais 2 minutos antes de orar. Vou entregar 9h30 em ponto. Abre Isaías 53. Vou te dizer aqui, Satanás quer te dar certeza de que todo mundo te mede pelo que você fez. Satanás quer que você se sinta oprimido pelo teu passado negro.
Satanás quer que você carregue todo dia um morto nas costas, um problema nas costas, um trauma nas costas. Só que Isaías, profeticamente, porque foi antes de Jesus nascer, escreveu algo que não tinha acontecido, mas ele fala aqui como se já tivesse acontecido. Sabe o que eu quero te dizer? Eu quero impulsionar a tua fé para ver pelos olhos espirituais aquilo que teus olhos naturais ainda não viram, porque Isaías nem foi contemporâneo de Jesus, nem conheceu Jesus, mas o texto que ele diz aqui, ele já fala por revelação como se já tivesse acontecido. Acompanha comigo Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza. Ele está falando de algo que já aconteceu. Isso aqui é fé. Deus nos ensinando a ter fé. Jesus sendo um exemplo de fé, ele diz: porque foi subindo, já aconteceu, como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós, Isaías viu Jesus por acaso, gente? E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se Isaías pode profetizar anos e anos anteriormente o que Jesus faria, por que você não pode profetizar hoje que vai acontecer isso na tua casa? Hoje, já que Jesus já veio, já que Jesus já morreu, e ele levou sobre si, ele pegou o morto que você estava carregando e falou: pode colocar nas minhas costas, que minhas costas são largas, o meu lombo é largo. E Jesus chegou na cruz com um peso de maldição tão grande, mas tão grande, na verdade antes da cruz, já no Getsemane, já sentindo já o peso do pecado de toda uma geração, que ele fala para Deus: se possível, passa de mim. Todavia seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus era que Jesus assumisse o nosso fardo, e ele assumiu. E se ele assumiu o teu fardo, por que você vai ficar carregando ele? Se Jesus levou sobre si, por que você vai ficar aguardando? Se Jesus liberou perdão para quem não merecia, por que você não libera perdão? Se Jesus foi traspassado, ferido, afligido, ironizado, ridicularizado, por que você não pode vencer os teus traumas? Baixa a sua cabeça. Chegou o dia de você, como nosso irmão aqui por revelação está tocando, colocar os pés da cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, seu amor me chama. Quem quer colocar aos pés da cruz hoje esse morto que está fazendo as tuas costas ficarem apodrecidas, teu lombo ficar cansado, você ficar encurvado? Pode ser até crente que não libera perdão. Não é um apelo só para quem não conhece Jesus, não. É um apelo para você que precisa se livrar desse trauma, dessa dor, desse problema. Eu vou te dar uma oportunidade para você colocar os pés da cruz. Coloca hoje. Coloca os pés da cruz. Ou você acha que o que eu estou fazendo desde semana passada, colocando meu irmão aos pés da cruz, colocando a vergonha daquela quarta-feira na cruz, porque é a única maneira da gente se livrar desse fardo e caminhar levemente para um futuro promissor que Deus tem. Levanta do teu lugar, vem aqui, meu irmão. Se você precisa colocar na cruz,
alguma coisa que tem feito você sofrer, chorar, tem te amargurado. A igreja é de pé. E se você tem alguma coisa ou alguém que você precisa colocar aos pés da cruz, esse é o momento. Isso, vem. Já chamar o pastor Marcelano, pastor Paulo, pastor Alexandre. Tem uma irmã aqui. Se só ela, graças a Deus. Mas eu acho que tem mais pessoas. Lembre-se, quem não perdoa que é escravo. Quem vive escravo de um passado morre. Você tem que sim voltar onde você caiu. Se você consegue se lembrar de onde você caiu e você pode consertar a bobagem que você fez, venha também, porque Deus vai te dar condição de arrumar a bagunça que a tua vida se tornou. É alguém que você agrediu com palavra, que está ferido com você e está longe? Vem aqui para Deus te dar forças para depois você procurá-la. O evangelho é confrontador, irmão. O evangelho é libertador. Precisa se consertar com alguém? Primeiro vem aqui no altar e pede a Deus graça e força. Deus vai te dar. E você vai se consertar. Chega de carregar esse morto nas costas. Entrega esse fardo para Jesus. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor aqui? Você não está carregando uma mochila de pedras não, querido. Querida, você está carregando nas tuas costas um caminhão de pedras. E mais dia menos dia você vai cair, porque ninguém suporta uma vida sem Jesus.